Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. Flamengo finalizou a preparação para pegar o Bahia, inclusive o Flamengo já está em Salvador, local desse confronto com o Bahia, na Arena Fonte Nova. A gente vai falar sobre o gramado da Arena Fonte Nova, motivo de intrigas entre Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, e Rogério Ceni, técnico do Bahia, e o gramado não está nada bom, muito pelo contrário. Vamos falar também da lista de relacionados do Flamengo, com novidade positiva e novidade extremamente negativa. Felipe Luiz tem mais um desfalque importante, titular inclusive, para o jogo contra o Bahia, último jogo antes dessa parada da data FIFA, agora no começo de outubro. E a gente vai trazer o provável time também, todas as informações para esse duelo no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você soltar o dedo no like, ativar a notificação, se inscrever no canal, porque isso é importante, e hypar o vídeo também, compartilha com geral, e assim todo mundo fica sabendo o que está acontecendo dentro do Flamengo. Pessoal, vamos para as informações, mas antes de falar de Flamengo e Bahia, eu quero trazer aqui detalhes, já que pouca gente está falando sobre isso, ou quase ninguém está falando sobre isso, detalhes do empréstimo de 80 milhões de reais da Crefisa, da Leila Pereira, presidente do Palmeiras, para o Vasco da Gama. O Vasco só pode vender ou negociar a sua SAF com o ok da Crefisa até 8 de junho de 2026. Crefisa vira dona de 20% da SAF do Vasco caso o Cruz Maltino descumpra as suas obrigações do empréstimo. O Vasco tem 12 meses de carência e deve pagar em amortizações trimestrais, quitações em até 36 meses, e o Vasco conversou com mais de 60 instituições financeiras e entendeu que a Crefisa apresentou as melhores condições. Já que ninguém está falando sobre isso, estão falando apenas da reclamação da Leila Pereira em relação à postura do Flamengo com a Libra, nós aqui vamos fazer o nosso dever como jornalista de comentar esse assunto, que foi o empréstimo da Crefisa, que tem a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, ao Vasco da Gama. Fica aqui a pergunta, o questionamento. Se fosse o Flamengo, como é que estariam os programas esportivos? Pois é, fica aí o questionamento, vocês já sabem a resposta. Pessoal, o Flamengo soltou um comunicado oficial extremamente importante. Eu digo que o Flamengo saiu da caixinha. Vou ler só a primeira parte aqui do comunicado oficial. Abre aspas, menos bola rolando em jogos do Flamengo no Brasileirão. Os últimos jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro têm exposto um dado preocupante. A queda constante no tempo de bola rolando e o ritmo lento imposto, na maioria das vezes pela interferência excessiva e desnecessária da arbitragem. Na última quinta-feira, diante do Cruzeiro no Maracanã, a primeira etapa registrou o menor tempo de bola em jogo de toda a temporada. O levantamento interno do Flamengo mostra que as últimas 4 partidas do Flamengo contra Juventude, Cruzeiro, Corinthians e Vasco estão entre as 6 piores em tempo efetivo de jogo da competição. Isso aqui é só a primeira parte, não vou ler o restante, porque daqui já dá para a gente entender que isso não é uma coincidência, né? É óbvio que não é uma coincidência. Os árbitros que estão sendo escalados para o jogo contra o Flamengo, obviamente estão parando muito mais o jogo. Cara, contra o Cruzeiro, eu percebi muito isso. Gente, com 20 minutos de jogo, eram 4 cartões amarelos distribuídos assim no jogo. Qual era a necessidade de fazer isso? Ele manteve o critério até o fim do jogo? Não, porque se ele mantivesse o critério, a gente teria jogador expulso. Na verdade, até teve jogador do Cruzeiro. Mas o que eu estou falando é que teria mais jogadores expulsos. Então, de fato, isso chama atenção. Mas, Vene, como que isso atrapalha o Flamengo? Atrapalha porque o Flamengo é uma equipe extremamente técnica, ou seja, prefere jogo com bola rolando. Por isso que prefere jogar em um bom gramado. Por isso que os jogadores reclamavam muito do gramado do Maracanã. E agora o Flamengo conseguiu dar um jeito. E por falar em gramado, o Flamengo, além de enfrentar a equipe do Bahia na Arena Fonte Nova, vai ter que enfrentar o gramado terrível do estádio. Eu postei nas minhas redes sociais, no Instagram e no Twitter. Eu não boto aqui por questão, porque eu não sei se, enfim, o YouTube pode me penalizar por conta disso. Então eu prefiro não arriscar. Quem quiser ver depois que acabar o vídeo, pode ir nas minhas outras redes sociais, Twitter, @Vene Casagrande, Instagram também, @Vene Casagrande, e tem lá a foto do gramado que foi tirada ontem, sexta-feira, tá? À tarde, para ser justo. Por que eu estou falando isso? Porque provavelmente esse gramado vai receber uma maquiagem especial.
Então, para o jogo de domingo entre Bahia e Flamengo, jogo 6h30 da noite. Então, para o Flamengo jogar em uma partida que a todo momento é paralisada, com um gramado ruim, é muito pior, porque o Flamengo é uma equipe extremamente técnica. E para esse jogo contra o Bahia, além do gramado e a equipe do Bahia, o Felipe Luiz terá que enfrentar um outro problema, mais um desfalque importante. O Flamengo perdeu 3 jogadores titulares para esse jogo. Léo Pereira e Alexandre por suspensão e agora o Saul por dores no tornozelo esquerdo. Eu vou trazer para vocês aqui a lista de relacionados do Flamengo, porque tem uma boa novidade também, tá? Não é só notícia ruim, não. Alan, Ayrton, Lucas, Bruno Henrique, Carrascal, Cleiton, Danilo, De Arrascaeta, De La Cruz, Diogo Alves, Emerson Royal, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Varela, Jorginho, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Matheus Cunha, Pedro, Plata, Rossi, Samuel Lino, Vinha, Wallace e Ian. O Vinha sendo relacionado pela ausência do Alexandre. E eu gostei aí do retorno do Juninho, galera. Por que eu gostei? Porque eu acho que ele vai ajudar em algo. Vou ser muito sincero. Não, dentro de campo ele não vai ajudar. A gente já pôde perceber isso, até porque dificilmente ele será acionado. Mas, querendo ou não, é um jogador de futebol e deve ser horrível você nem ser relacionado. Ficar fora até mesmo do banco de reservas. Me boto no lugar dele, querendo ou não, isso é uma motivação para o jogador. Só para vocês terem noção, ele não era relacionado desde o dia 6 de agosto. Quase 2 meses, gente. A gente vai completar, eu estou gravando um vídeo aqui dia 4 de outubro. Quase 2 meses. A última vez que ele entrou em campo foi no dia 3 de agosto. Ou seja, tem mais de 2 meses que ele não entra em campo. E quando ele entrou, ficou 14 minutos em campo, no empate em 1-1 com o Ceará. Então, para o jogador, isso é bom, gente. Por isso que eu considero positivo o retorno dele. Não porque ele vai decidir jogo, não acho isso não, tá? Mas eu me boto no lugar do atleta também, então eu acho que um pouquinho de, digamos, de empatia com o jogador é sempre importante nesses momentos difíceis que eles têm enfrentado. E para finalizar, o provável time do Flamengo. Rossi, Varela na lateral direita, Danilo, Léo Ortiz, Ayrton Lucas, De La Cruz na vaga do Saul, Jorginho e Arrascaeta. Gonzalo Plata, Samuel Lino e Pedro. Pessoal, um pouquinho mais de paciência com o Samuel Lino também, tá? Tá se readaptando ao futebol brasileiro. Chegou em reta final de temporada europeia, ou seja, nem férias teve. Tá jogando demais. Quase todo jogo ele é titular. Jogou com a seleção brasileira em altitude. Um pouquinho de paciência. Não vamos já, entre aspas, queimar esse jogador, sendo que ele acabou de chegar. Vamos pegar o exemplo do Vitor Roque. Passou aí algumas dificuldades no começo dele com a camisa do Palmeiras, agora tá voando. Tinha gente dizendo que não valia o que o Palmeiras pagou, agora vale. Não dá para ser sempre esse 880, esse imediatismo, não dá para ser assim. Tem que ter paciência com o Samuel Lino, ele já mostrou que é um baita jogador. Valeu, galera, tamo junto, até o próximo vídeo, fui!